Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é do número 10, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Técnicas e Recursos. Esse capítulo é muito importante, o livro todo, né? Então, aqui dando sequência, conforme estávamos dizendo no vídeo anterior, é de extrema importância ter alguém que possamos confiar, acreditar, principalmente num trabalho, numa casa espírita. Aquele ser que realmente age com energia, com amor. Aquele ser que de fato te mostra a trilha a seguir ou a ser seguida. É de extrema importância você encontrar uma casa espírita onde o diretor físico, no plano físico daquela casa, se doa, se entrega ao próximo na questão de orientar a pessoa a seguir pelo caminho correto. Pois você chega, é natural, todo mundo chega cru, não é? É assim a vida. Não é errado chegar cru. Errado é você chegar cru e permanecer cru ali, na ignorância. 10, 15, 20 anos, pensando você que você está andando para frente, você de repente descobre que está andando para trás. Na mão de charlatões, mistificadores, impostores. Isso que é triste. Mas existe ainda aqueles que entrega a sua vida, se for preciso, em prol do próximo. Existe aqueles que se preocupam mais com o outro do que com ele mesmo. Eu não posso dizer que sou assim, de forma nenhuma. Mas eu não abjuro. E para trabalhar junto a mim, para trabalhar na casa onde eu trabalho, a pessoa precisa ter bíceps forte. A pessoa precisa ter pernas fortes. A pessoa precisa malhar a semana toda na academia. Aí você me faz a seguinte pergunta: mas que isso? Para frequentar a casa que você frequenta, a pessoa precisa ter os bíceps forte? Precisa malhar na academia? Precisa fazer caminhada todo dia? Precisa... O que é isso? O que eu quero dizer que na casa onde nós trabalhamos,
priorizamos a qualidade e não a quantidade. E a qualidade é nosso Senhor Jesus Cristo. A qualidade é o professor Eurípides Barçanufo. A moral do Cristo é a qualidade. A qualidade é a reforma íntima. É a mudança de hábito, de comportamento e de atitude. É hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, quantas pessoas já chegaram à casa onde eu trabalho, mas que depois de um mês não voltaram mais. Por que não voltaram mais? Porque elas viram que o que lá elas foram em busca, elas não encontraram e nunca que encontraria. Nunca que ia encontrar. Somos melhor do que qualquer outra pessoa de forma nenhuma. Mas nós procuramos nas 5 obras básicas, na literatura espírita, através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Leon Denis, Gabriel Delan, esses seres, eu assumo esse termo, eu não busco o misticismo, respeito, mas não busco. Não aceito o misticismo na casa onde eu trabalho. Não aceito. Não aceito roupa branca, não aceito incenso, não aceito vela, não aceito garrafa de água para ser fluidificada, garrafa com a tampa aberta. Não aceito. Não venha com essa, não. Então, a pessoa precisa ser forte. Porque para trabalhar na casa onde eu trabalho, a pessoa tem que ser forte para aguentar o compromisso, aguentar a responsabilidade. Eu já me encontro já há mais de 40 anos segurando a barra, me esforçando. O que eu pude e o que eu posso fazer pelo próximo em matéria de orientar, eu tenho feito. Se aqueles que passaram por mim lá, vou me colocar no lugar, deram cabeçada na vida, o problema foi deles, e não meu, e não minha, e nem as orientações que receberam lá. Porque enquanto lá receberam orientações de acordo com os desígnios de Deus e saíram de lá e fizeram por conta própria. Então nós não somos melhor que ninguém. Mas é preciso. E é muito importante você ser orientado por uma pessoa que de fato esteja em contato com a providência divina. De verdade. Não esses mistificadores, charlatões, impostores por aí. Então, olha só para você ver. Sua capacidade de concentração, da sua confiança nos companheiros que o cercam, especialmente no dirigente do grupo. É preciso você ter, assim, uma certa confiança,
acreditar. Se você não acredita, se você não confia, parta para outro lugar. Porque há uma complexidade muito grande. E, obviamente, dos espíritos manifestantes. É preciso crer nos espíritos que se manifestam através do campo vibracional. Agora, se você não crê, então vai estudar, porque alguma coisa está errado. E mesmo estes, que são também seres humanos, não nos esqueçamos disto. Variam suas apresentações de uma para outra manifestação segundo suas próprias disposições. É natural? É natural. Varia as suas manifestações. Por exemplo, o mentor da casa se manifesta, é um hábito, vamos por esse lado só para você entender. Ele se manifesta através do médium Y. O médium Y é um médium disciplinado, é um médium que tem fé, é um médium que crê, é aquele médium pautado na responsabilidade do trabalho, do compromisso. É um sujeito falho, mas ele ora, vigia, policia 24 horas. É um médium falho, mas ele luta, ele persiste, ele batalha. Tudo bem. Mas vai lá um dia que o médium Y não comparece por algum motivo de doença, alguma coisa. O mentor, ele procura outro médium, o médium W. E ali ele, através do campo vibracional do médium W, ele deixa uma mensagem aos presentes. É natural que a mensagem, através do médium W e através do médium Y, não tenha nada a ver. Ao ponto de muitas pessoas pensarem assim: é um charlatão que está tentando nos enganar hoje. E na verdade, é o mesmo espírito do Y que ali se manifesta através do W. A diferença está no médium, na disciplina, na responsabilidade, no orai, no vigiai, no caráter, nos desejos, nos sentimentos, nos pensamentos, no policiamento, nas fantasias, no excesso de orgulho, de egoísmo e de vaidade, de arrogância. E isso tudo se transforma em um obstáculo ao espírito manifestante, que só ele, manifestante, sabe o tamanho do obstáculo. Nós, médios, achamos que estamos sempre prontos e preparados. Mas quem sabe na realidade se estamos ou não são os mentores espirituais da casa. Por isso que em outros vídeos nós já orientamos os nossos telespectadores a se preparar
e se colocar à disposição dos mentores espirituais e não à disposição dos espíritos que porventura vierem a se comunicar através de seu campo vibracional. Porque os mentores espirituais é que de fato sabe que condições nós nos encontramos. Então vejamos. Por outro lado, é preciso considerar também que há diferentes formas de mediunidade. Na verdade, é preciso entender que não existe diferentes formas de mediunidade. Não. Mas Hermínio Miranda está dizendo, Kardec diz também do mesmo modo, Luiz. Sim, no Livro dos Médiuns, né? Existe centenas, milhares de mediunidades. Só que é preciso entender, mediunidade é uma coisa só. A diferença está nos dons mediúnicos. Todos nós somos portadores de mediunidade. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Médiuns não são só aqueles que atuam, que psicografam, que curam, que ouvem espírito, que vê espírito. Médiuns não são só aqueles portadores de efeito físico, médios de efeito físico. Não. Todo mundo é médium. Nascido de mulher que na Terra, todo mundo é médium. A única diferença que nós precisamos fazer, a única separação, é de que vamos pensar um cacho de banana. O tronco do cacho significa mediunidade. As bananas significa dons mediúnicos. Então, quantas bananas há em um cacho? Vamos pensar, 40 bananas. Pensando, só para você entender. 40 dons. Eu, por exemplo, sou médium. Na condição de médium, eu possuo vários dons. Psicofonia, psicografia, audição, vidência e várias outras. Umas 8 ou 10. Desdobramento, locação. Então, são várias. Mas vamos por 10. Então, são 10 dons mediúnicos que eu possuo em minha mediunidade. São 10 dons mediúnicos que eu possuo em minha mediunidade. Dons mediúnicos que eu preciso educá-los. Eu preciso educar a minha psicofonia, a minha vidência, a minha audição, a minha psicografia. Eu não tenho que educar
minha mediunidade. Eu tenho que educar os meus dons, porque esses sim que necessitarei mediante determinados trabalhos que eu tiver que realizar aqui na Terra. Sei que pode parecer difícil para você entender, porque até hoje nós ainda vivemos apegados a esses termos. Como, por exemplo, por outro lado, é preciso considerar também que há diferentes formas de mediunidade. Hermínio dizendo, Kardec dizendo, é lógico que a gente respeita, mas a gente precisa entender que temos que nos desapegar desses temas, desses termos, aliás. Temos que nos desapegar, porque são termos, são expressões de acordo com o nosso nível. Então nós temos que trabalhar esse desapego, porque ao desencarnar e que levarmos ao conhecimento dos mentores espirituais, eles vão nos dizer assim, mais ou menos, mas você esteve na escola que se chama reencarnação durante 80 anos e você não aprendeu nada em sala de aula? Porque não raciocinou, não é? Não agiu com bom senso, não procurou separar o joio do trigo, não procurou esmiuçar. Então vamos lá. Por outro lado, é preciso considerar também que há diferentes formas de mediunidade. Vamos assim tratar. De incorporação. Não existe mediunidade de incorporação. Incorporar. Será que não temos que raciocinar que esse termo incorporar deve ser substituído por sintonia, por atração, por magnetização? Incorporar leva o indivíduo a pensar que o espírito mergulha dentro do meu corpo e espírito nenhum entra no corpo de ninguém. Aquela pessoa está com o diabo no couro. Você já ouviu essa expressão? A pessoa mesmo que é o próprio diabo, no bom sentido, porque diabo é mitologia. Diabo não entra no corpo de ninguém, não, porque diabo não existe, isso é mitologia. E também nem os espíritos negativos, sofredores, entram no corpo da pessoa. Ninguém, espírito nenhum. Nem espíritos sofredor entra no meu corpo e nem espíritos de luz entram no meu corpo. Eles irradiam, eles me imantam com o seu negativismo, porque eles encontram, as minhas portas psíquicas abertas. Então eles emitem aquelas ondas. E é óbvio, aquelas ondas, elas chegando até a glândula pineal nossa, a glândula pineal, ela distribui para todas as outras áreas na massa encefálica, né, no nosso cérebro. Da mesma forma, as energias positivas. Dr. Bezerra de Menezes e Eurico Barçanu, quando aproxima-se de mim, eles aproximam
Às vezes 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 500 quilômetros. Você entendeu? Sintonizam a mim. 500 quilômetros de distância, eles sintonizam em mim. Eles se ligam a mim. Então o espírito, ele de luz, ele não precisa estar rente a mim para poder se imantar no meu campo vibracional através do meu campo psíquico. Então vejamos, incorporação já explicamos, ou psicofonia, que seria psicofônica. Psicofônica é o mesmo que psicofonia, né? Mas é preciso entender que o espírito comunicante, através do campo vibracional, ele atua naquela área perispiritual que atua na glândula pineal, que emite as cordas vocais do médium, e é onde o médium ele libera as cordas vocais aos sentimentos e aos desejos daquele espírito, e por aí em diante vai, né? Então, outro dom mediúnico, o da vidência, né? O dom da vidência, que acontece da mesma forma. O perispírito do espírito manifestante, o perispírito do manifestante se aglomera, se une energeticamente ao meu perispírito. E a partir daquele momento, a vontade do espírito é transmitida pelo teu perispírito, que encontra-se unido ao meu perispírito, que chega ao meu corpo físico. Aliás, chega ao meu espírito, e do meu espírito é transmitido pelo perispírito, aliás, já está interligado, chega à minha glândula pineal, e a minha glândula pineal é que lança a área correspondente da visão. É preciso entender uma coisa, que visão não é mediunidade. Fonação não é mediunidade. Audição não é mediunidade. Quer dizer assim, não é dom mediúnico. Fonação, audição não é dom mediúnico. Visão não é dom mediúnico. Fonação não é dom mediúnico. Audição, visão, fonação é atributo orgânico. Tá bom? É atributo orgânico. Atributos esses que os espíritos se utilizam através desses atributos, onde eles emitem os seus desejos, sua vontade. Até porque é preciso entender, o médium vidente, ele não vê os espíritos com os olhos da matéria. O médium vidente pode estar com os olhos fechados, que mesmo assim ele vê os espíritos. Então não tem nada a ver com os olhos da matéria. Eu conheço pessoas que não têm audição e ouvem espírito, porque ele ouve a audição dele, ou melhor, clara a audição dele, clara a audiência
e a clarividência, que é a da visão, não é física, é espiritual. É o eu dele, juntamente com o perispírito que ouve, que enxerga. E muitas vezes ele pode até se manifestar através da psicofonia, mas utilizando-se, em vez da psicofonia, ele pode utilizar-se a psicografia. Nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo, porque já estourou o tempo aqui do vídeo. Então até o próximo vídeo, até o próximo dia.